Boa tarde, estamos começando o GE. Já vou fazer conexão com o André Hernan, porque teve reunião na Federação Paulista e, pelo jeito, a paralisação do campeonato vai para a Justiça. Boa tarde, André Hernan. É isso mesmo, Hernan? Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião está acontecendo, ela é virtual, com os 20 presidentes dos clubes da Série A1 do Paulistão, com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Está sendo debatido nesse momento, ainda tem mais ou menos 1 hora de reunião para acontecer. Um advogado que foi contratado pela Federação Paulista de Futebol está explicando prós e contras dessa ida à justiça, possibilidade, e aí depois vai ter uma decisão geral, um consenso de todos para ver se realmente vai ir à justiça ou não. A tendência é sim ir à justiça para jogar o final de semana, a rodada do final de semana aqui em São Paulo. Ir para outro estado, essa decisão está praticamente descartada pela proximidade, viu, Felipe? Daqui a pouquinho no GE. Globo, notícia completa disso. Obrigado, Hernan. Obrigado pelas suas informações. Ou seja, Campeonato Paulista ou vai para a Justiça ou não vamos para outro estado. Gente, seguinte, a gente vai receber hoje aqui o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Ele é uma referência mundial em neurociência, um dos maiores cientistas da sua geração. O Dr. Nicoleles vai falar com a gente sobre a necessidade ou não da paralisação do futebol. Eu já vou dar boa tarde para ele, já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Nicoleles. Eu peço para o senhor, de cara, acompanhar com atenção com a gente aqui a fala do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, e depois a gente começa a bater o papo. Vamos ver o presidente. Eu não consigo entender por que o protocolo de A, B e C é bom e por que o protocolo do futebol não serve. Nós só estamos lutando pelo futebol porque a ciência e a medicina diz que é seguro. Volto a repetir, se a ciência e a medicina disser que tem que parar, nós paramos. Nós respeitamos esse momento. Não somos negacionistas. O futebol não é cego. O futebol enxerga o momento grave que nós estamos passando. Nós vamos chegar a 4.000 mortes e nós aqui continuamos vivendo. Nós temos um plano de saúde. Nós temos uma condição financeira razoável. Mas e as pessoas que não têm? Manda para casa? Que casa? Os jovens solteiros, que são de outros estados, manda para casa? Vamos parar de pensar num pequeno grupo para pensar no todo do futebol. A situação é grave, meus amigos, é grave. Doutor, boa tarde novamente. Num dia em que pela primeira vez em São Paulo uma pessoa morreu porque não tinha vaga na UTI, dá pra gente dizer mesmo que o futebol tá de mão dadas com a ciência e com a medicina? E mais, o protocolo do futebol é realmente seguro para seguir competições, sejam nacionais ou sejam regionais? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, a ciência que eu conheço há 40 anos e que pratico a nível mundial há 32 não está de mãos dadas com a visão que nós acabamos de ouvir do presidente da Federação Paulista, nem da CBF. Na realidade, nós não temos condições sanitárias nenhuma de continuar com nenhuma competição estadual, municipal, nacional, seja ela masculina ou feminina, de nenhuma divisão, nem das divisões de base, nem da divisão A, B, C e D. E o que precisa ser feito claramente é dar apoio aos clubes e dar apoio aos jogadores de futebol para ficarem sim em casa, porque o argumento a que nós acabamos de ouvir é sim negacionista. Ele não segue as normas internacionais num país que tem uma pandemia fora de controle e um colapso hospitalar nacional. Doutor, eu vou pedir para você conferir aqui mais um absurdo aí durante a pandemia que vem acontecendo. A gente mostrou essa semana um time lá do Maranhão, da Paraíba, de Campina Grande. O Peri Lima entrou em campo na Copa do Brasil Sub-20 com 8 jogadores, doutor. Eles entraram com 8, estava uma pandemia, um surto de Covid no elenco. Eles entraram com um volante no gol. Para quem não sabe, o doutor adora futebol, ele é um entusiasta do Palmeiras, um grande palmeirense. E esse é um dos absurdos que a gente está mostrando. Além disso, doutor, a gente vai mostrar agora mais uma situação causada. Dá uma olhadinha na epopeia, na saga do time do Marília, tentando jogar a estreia da Copa do Brasil. Dá uma olhada. O jogo único contra o Criciúma foi marcado para 17 de março no estádio Abreuzão, em Marília. Só que daí para frente, a estreia na Copa do Brasil se transformou numa grande dor de cabeça para o clube. Desde a última segunda-feira, o estado entrou na fase emergencial do Plano São Paulo e, entre várias restrições, partidas de futebol foram proibidas nos estádios paulistas até o dia 30 de março. Mas a CBF
encontrou uma saída. Transferiu o duelo para a cidade de Varginha, em Minas Gerais. Aí começou a saga do clube. Primeiro, 4 atletas testaram positivo para a Covid-19 e foram cortados do jogo. O restante do elenco pegou o ônibus e viajou 560 quilômetros de Marília até Minas. E logo depois do desembarque, veio uma nova notícia. Minas também fechou. O jeito foi transferir o jogo para uma nova data em um outro estado. Pessoal, notícia de última hora. A partida de amanhã pela Copa do Brasil foi transferida. Não vai ser mais em Varginha, Minas Gerais, vai ser em Cariacica, Espírito Santo. De Varginha, o ônibus do MAC partiu em direção à Vitória, no Espírito Santo. Somado a isso, tem o trajeto da capital até o estádio em Cariacica. No total, quase 1.400 quilômetros no busão, sem contar a volta. Essa situação que a equipe está sendo submetida é uma situação de cada vez maior risco de contaminação. Primeiro porque eles ficam confinados em um ônibus durante horas, durante dias, na verdade, e mesmo que a delegação, todos sejam testados, não existe nenhum teste que tenha uma eficácia em 100% e excluir realmente que alguém esteja ali portador do vírus e num ambiente fechado como é um ônibus, esse vírus se transmita, podendo inclusive causar um surto na delegação toda. Os jogadores e toda a equipe, toda a delegação estão realmente sujeitos a um risco bastante aumentado de contato e possível infecção pelo vírus da Covid-19. O jogo de hoje entre MAC e Criciúma está garantido no estádio em Cariacica. Depois de encontros, desencontros, 3 estados e 22 horas de viagem, dá para dizer que essa estreia do Marília na Copa do Brasil virou uma mini excursão pelo país. O governo do Espírito Santo anunciou medidas restritivas que passam a valer a partir de hoje no estado, mas a proibição de jogos só passa a valer dia 19, sexta-feira, então o jogo entre Marília e Criciúma realmente vai acontecer. Volto a conversar aqui com o Dr. Nicoleles. Doutor, segundo o Dr. Jorge Pagura, que é o representante da CBF, os estudos da entidade são os mais completos do mundo, que o futebol tem dado exemplo. E como assim, eu gostaria de entender, doutor, como a continuidade do futebol pode prejudicar a tentativa de reduzir o contágio no país? Porque a gente viu aí Flamengo, Palmeiras disputando grandes decisões e existe aglomeração, a torcida fica do lado de fora. Tem coisas que me parecem inevitáveis, doutor. Nós acabamos de ver um exemplo, né? Você tem 2 coisas que têm que ser feitas a nível nacional de maneira emergencial para reduzir a taxa de transmissão do vírus. Evitar aglomerações e evitar fluxo de pessoas pelas rodovias e pelo espaço aéreo brasileiro. Bom, o que nós vimos aí com o time do Marília vai de encontro a uma das medidas mais importantes de conter o vírus. Esses jogadores estão sendo expostos a riscos enormes, porque, como nós ouvimos, existe uma chance de até 30% dos testes RT-PCR darem um falso negativo, ou seja, o exame vem negativo e a pessoa está com o vírus. E segundo, são as aglomerações que ocorrem não só nos festejos dos títulos, mas em cada jogo. Aglomerações em bares, restaurantes, nas próprias casas das pessoas. E como boa parte do Brasil, essas entidades, bares, restaurantes, não estão fechadas, nós vamos gerar aglomerações. Quanto ao protocolo da CBF ser o melhor do mundo, eu gostaria de ver uma análise da comunidade científica do mundo sobre isso, e não de uma parte interessada no protocolo, porque eu garanto para você que não é o protocolo mais eficiente do mundo, nem no futebol e nem em lugar nenhum, porque se você só testa, se você não rastreia os jogadores e os contatos dos jogadores, você inevitavelmente vai ter surtos e vai propagar o vírus para pessoas fora do futebol, familiares, amigos, pessoas que estão assistindo os jogos. A gente sabe que isso na pandemia, né, doutor, é muito comum, depende da condução individual de cada pessoa, né, como o jogador, como o dirigente que frequenta o vestiário, como cada pessoa vai gerir, né, vai respeitar a pandemia. Doutor, na sua opinião, qual seria a maneira ideal de conduzir essa paralisação e um retorno do futebol? O que deveria ser feito? O senhor acha que uma bolha, como foi feita na NBA, por exemplo, ano passado, onde os jogadores ficaram confinados em um hotel, em locais que eles só conviviam entre eles, daria certo aqui? Bom, eu acho que a paralisação deveria ser completa em todo o Brasil a partir de hoje, imediatamente. Nenhuma disputa de nenhum jogo nas divisões profissionais ou de categorias de base, masculino ou feminino, regional ou Copa do Brasil. E o futebol só deveria voltar quando as autoridades sanitárias do país
e de cada região tivessem um consenso que a taxa de transmissão caiu a níveis seguros ou quase nulos e o número de casos por milhão passou por um limite mínimo aceitável internacionalmente, que os riscos são ou mínimos ou desapareceram de infecções fora dos estádios de futebol. A transmissão dentro do campo de futebol não é a maior preocupação. A maior preocupação é os contatos e as aglomerações. A sua outra parte, né? Basicamente, essas condições de retomada estão sendo discutidas no mundo inteiro. E uma coisa que ninguém fala aqui no Brasil é que a maioria das ligas europeias estavam ocorrendo nessa segunda onda com todos os bares e restaurantes fechados na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal. Ou seja, não dá para comparar a Liga Europeia com o Campeonato Brasileiro, como algum comentarista de futebol escreveu em suas colunas. É uma comparação absolutamente espúria, sem nenhuma relevância estatística. Doutor, eu acho que é importante ressaltar isso, né? Porque às vezes, o cara é médico, é cientista, não gosta de futebol. O senhor ama futebol, o senhor é um apaixonado pelo Palmeiras, deve ter ficado feliz com os títulos. E a gente vive essa dualidade. Eu quero te fazer essa pergunta que você, inclusive, respondeu ontem no Sport TV. Se o futebol continuar, o senhor, como palmeirense, vai continuar assistindo? Qual que é a sensação? Qual é o sentimento de ficar vendo a bola rolando com tudo que está acontecendo no Brasil? Bom, basicamente, você está totalmente certo, eu sou um fanático, assisto jogos do Palmeiras em qualquer fuso horário, em qualquer parte do mundo, me considero um torcedor emérito do Alviverde imponente, que tem Mundial sim, mas a minha relação com o futebol é a relação de um amor traído, né? Eu não consigo mais ligar a televisão e ver 22 jovens, mais comissão técnica, mais jornalistas, mais pessoal operador, expondo-se a riscos para o resto da vida de contrair um vírus que é desconhecido, cujos efeitos colaterais e sequelas são desconhecidas ainda. Eu não consigo mais ver esses jovens se expondo, porque tem que trabalhar para ganhar a sua vida, sem sentir uma angústia, porque eu sei quais são as consequências possíveis disso. Então, eu parei de pagar pay-per-view, eu estou parando de assistir programas esportivos, programas na televisão, e eu, infelizmente, vou deixar esse meu grande amor, que foi, nesses meus 60 anos de vida, uma das grandes paixões da minha vida, de lado, até a pandemia acabar. Doutor, muitíssimo obrigado pelo papo, pelas suas informações esclarecedoras. Espero que sirva para o grande público também, para a gente que ama o futebol, mas vê essa situação agora. Muito boa tarde, obrigado e parabéns pela temporada do Palmeiras 2020. Muito obrigado, Andreoli, e parabéns aí pelo seu programa. Valeu, obrigado, doutor Miguel Nicoleles, com a gente hoje, ó. Daqui a pouco a gente volta, porque sim, teve bola rolando, teve a estreia do Corinthians ontem na Copa do Brasil e a gente mostra para vocês já já. De volta com o Globo Esporte pra gente falar da Superliga, ó, quartas de final ao vivo no Sport TV 2, ó, Praia Clube e São Paulo Barueri. Daqui a pouquinho, 2h e na sequência, às 4h30, tem a América Mineiro e Taubaté. Ontem, o Cruzeiro, que é o maior vencedor da competição, foi eliminado. Perdeu pro vôlei Itapetininga de São Paulo de virada, 3-2. E o time paulista está na semifinal. Parabéns ao Itapetininga. Ó, o zagueiro Miranda tá de volta ao tricolor. Depois de 10 anos, o tricampeão brasileiro quer tirar o São Paulo da fila. Miranda deixou o São Paulo em 2011. E depois disso, o time só conquistou um troféu, a Sul-Americana de 2012. A família do zagueiro sofreu a distância. Eu tenho um filho que é São Paulino e ele sofre com o São Paulo também. Ele é um torcedor que é sempre o melhor para o São Paulo. Por falar em títulos, quando saiu, Miranda disse que gostaria de voltar para conquistar uma Libertadores pelo clube, algo que faltou durante a primeira passagem. 10 anos depois, o objetivo foi ampliado. Fazer com que o São Paulo seja campeão novamente, porque um clube como o São Paulo não pode estar tanto tempo sem ganhar um título. Aos 36 anos, Miranda assinou com o São Paulo até o fim de 2022. 22, aliás, é o número que ele vai usar nessa nova fase. Não posso dizer que sou o salvador da pátria, mas eu sou um cara com muita ambição que vai ajudar o São Paulo a buscar os títulos. Estava sem clube desde que deixou o futebol chinês.
onde conquistou o título nacional no fim do ano passado pelo Jiangsu Suning. O zagueiro já está treinando no São Paulo, mas ainda não tem data para estrear. Chega um Miranda melhor, um Miranda experiente sim, e que vai ajudar essa garotada com a minha experiência. Bota experiência nisso. Só pelo São Paulo foram 5 temporadas. Entre 2006 e 2011. 260 jogos e 10 gols marcados. Foi peça fundamental do tricampeonato brasileiro conquistado sob o comando de Muricy Ramalho. Hoje, coordenador de futebol do São Paulo. E por isso estou aqui, graças à ajuda do Muricy. Ele foi a pessoa assim que falou, você vai encontrar um São Paulo com ambição. Com origem no latim, o nome Miranda quer dizer admirável, significado coerente com o novo zagueiro são paulino. Já jogou por times de 5 países ao redor do mundo, com destaque para os gigantes Atlético de Madrid e Inter de Milão. Disputou também a Copa do Mundo de 2018 e com um currículo desses, no futebol, o nome Miranda é admirável. É um nome comum, como todos os outros. E eu quero continuar levando o meu nome, escrevendo meu nome na história de São Paulo, e eu sei que só escreve jogadores vencedores. Corinthians venceu o Salgueiro 3-0, está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. A felicidade do primeiro gol pelo Corinthians. Já o Ramiro mostrou que está super bem depois de se recuperar da Covid-19. E o Matheus Vital? Bom, o Matheus Vital tá numa fase que dispensa comentários. Quem só vê os gols pensa que o Corinthians teve vida fácil aqui em Salgueiro, mas não foi bem assim, não. Encontrou um adversário voluntarioso, num campo desconhecido, um estádio acanhado e ainda teve que lidar com as mariposas. Diz aí, Mancini. Olha, cuidado aí, hein? Elas não deram sossego para os visitantes. E os donos da casa também não. Segunda trave, o toque de cabeça pro meio! Gol! Corinthians começa com tudo, começa na pressão e vai na rede. Gemerson abre o placar para o Timão. Vai, Corinthians! Depois do gol do Gemerson, aos 3 minutos, o Corinthians recuou. No primeiro tempo, o Salgueiro teve mais posse de bola, finalizou mais e sofreu muito mais faltas. Feliz pelo gol, mas acho que depois a gente deixou de jogar e eles cresceram no jogo, né? Mas acho que agora vamos voltar diferente, ver o que o professor tem para falar, para depois mudar isso. A tranquilidade veio aos 11 minutos do segundo tempo com o Ramiro. Em cima do Ramiro! Gol! O Ramiro fuzila de pé direito, o goleiro Lucas não consegue fazer a defesa. O Cássio também apareceu bem para marcar seu 39º jogo em Copa do Brasil. É agora o jogador que mais defendeu o Corinthians na competição. E o Mancini começou a rodar o elenco. Camacho entrou e acertou a trave. Ia ser um golaço, né? Mas o Matheus Vital não deixou por menos. Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vital, olha o golaço! Foge de um, foge de dois, clareou na entrada da área, mandou de chapa no cantinho. Terceiro gol do artilheiro alvinegro nessa temporada. Com um placar convincente, o Corinthians venceu e segue na busca pelo tetra da Copa do Brasil. Eu não estou satisfeito não, acho que o Corinthians pode jogar muito mais. A gente vem de uma série invicta de jogos, a equipe tem sofrido poucos gols. Mas o desempenho é óbvio que está muito abaixo ainda daquilo que a gente espera. Atenção, informação de última hora. O repórter André Hernan, que entrou com a gente no começo do programa, disse para a produção que o clima na reunião da Federação Paulista é de discordância. Afinal, alguns clubes não estão de acordo com a decisão da federação de entrar na justiça comum para dar andamento ao Campeonato Paulista. Muita atenção, informação importante. Então, amanhã aqui no Globo Esporte a gente vai trazer mais sobre esse assunto, vai saber que fim levou este imbróglio, segue ou não o Campeonato Paulista, por enquanto está paralisado. Até amanhã com mais Globo Esporte. Tchau.